pular buraco lá na China Hoje, nem tem. hoje eu e o Saquarema, a gente tava conversando, cara, as pessoas não têm noção de como os governos estão invadindo o nosso mercado, né? E saqueando. E aí o Saquarema deu um exemplo aqui, pô, a gente tem que falar disso aí, né, velho? Sim. Que é foda pra caralho. Matou o centro de São Paulo. Isso aí... O Busca-Busca, a loja do chinês lá, meu irmão. Os Cara, caras é que é muito invadiram o sintomático, Brasil, sabe? velho. Ó. Me fala melhor disso, sabe por quê? Vieram conversar comigo, tipo assim, que o Trump também quer acabar com a 25 aqui. Então quem que é? O chinês ou é o Trump que quer acabar com a... Todo mundo, velho. Todo Entendeu? mundo. A gente Como é que é isso? Eu não De sei não, preferência, eles querem cooperar nesse aspecto, né? É que o Trump, além de querer acabar, ele ainda sabota, entendeu? Ele ainda, sei lá, carca uma merda ali pra você. É que é um negócio muito sintomático quando o nosso comércio ele é dominado por uma nação estrangeira. Porque assim, a gente vai pensar em níveis estruturais de dependência. O que é o mais natural de ocorrer uma dependência? Produtos tecnológicos, né? Você fala assim, tipo, ó, vão sabotar aqui a indústria automobilística para que você fique sempre dependente, comprar o Ford, comprar a GM, lá, enfim. Só que quando a gente chega num ponto de periferização, onde o mero ato de você comprar lá fora e revender aqui dentro está sendo ocupado por um estrangeiro, tipo, o que sobra da economia nacional? O cara não está fazendo, ó, vou falar bom português, porra nenhuma. Ele é só um atravessador. Nem o atravessador mais é brasileiro. Aí já tem uma política de dumping, onde o cara vai ter a importação favorecida, vai ter uma loja de estoque gigantesca, vai ter tudo lá dentro. E é assim, todo o centro de São Paulo, todo o centro das cidades de todo o interior vai ter uma loja dessa. E aí tem lá um monte de lojinha que vende as mesmas coisas, só que não tem a escala. A diferença é que essas lojinhas põem pão na boca das crianças brasileiras, né? Sustentam famílias brasileiras. Enquanto o sujeito estrangeiro, ele só vai arremeter mais lucros ainda para fora. Todo o capital aplicado no país vindo de fora não é investimento. Isso é uma das coisas que eu fico mais puto da vida, que é a ideia dos caras falando, mas o Brasil não pode fazer isso, senão a gente vai perder investimentos. Assim, que investimento é esse onde o cara põe X, ele vai produzir aqui, vai vender aqui dentro, vai ter lucros aqui dentro e vai mandar tudo pra fora? Se a gente tivesse uma mesma indústria que fizesse a mesma coisa, só que fosse brasileira, ela ia reinvestir tudo aqui dentro e essas divisas ficariam aqui. Então, qual que é a vantagem de você ter os investimentos estrangeiros aqui dentro, se não um fator de descapitalização? O investimento tira muito mais do que ele coloca. A única forma de investimento é aí agora você tá um país que o Cabeleira tem citado muito, que é a China, que é a troca de tecnologia. Vai ter investimento, você vai trazer o quê? Você vai trazer conhecimento, que aí sim, esse é impagável, né? Aí quando você faz isso, vale, mas pra você vir aqui, pôr o negócio e tirar a grana total e secar a galera, não... Isso aí é uma coisa que também pesa na hora de se dizer, e aí não importa o regime, se ele for forte, ele funciona. Porque como é que a China consegue fazer isso? Como que você vai ter um cupincha no parlamento chinês? Você vai poder financiar a candidatura lá do senhor, do cara que vai fazer a arminha? Vai não. Você não tem. Ele não vai não. Não vai não. O dinheiro é o fator de corrupção das democracias liberais. Todo país que consegue ter uma política assertiva de atrair multinacionais, pegar a tecnologia, nacionalizar e depois dar um chute na bunda delas, consegue fazer isso porque tem uma forma de se blindar contra a influência do poder econômico na política. O Brasil nunca vai conseguir fazer isso enquanto for uma democracia liberal, porque ele sempre vai poder lá chegar no deputado, bater na porta dele e falar, na próxima campanha... Toma o dinheiro aí. Vou te financiar aí. É por isso que eu não consigo conceber, e aí que eu até falei que talvez o pessoal trabalhista fique bravo comigo, porque eu sou um trabalhista, sou um getulista. Sou getulista do Estado Novo. Eu não acredito que a gente tenha como ter um programa de desenvolvimento nacional na democracia liberal, não. A democracia liberal é o regime das meretrizes. Todo mundo se prostitui desde que o bolso esteja cheio. E aí, quem não ganha nada é a gente que tá aqui só vendo a novela de fora, né? Assim, eu não consigo... E é muito louco, né? Que as pessoas não conseguem enxergar a consequência disso, né, cara? Mais uma vez, porra, a gente foi nessa loja do Busca-Busca, mano, é assustador. Os caras tiraram todo o comércio do centro de São Paulo,
todo o comércio daquele bairro lá, que é de Santa Efigênia, que a gente fica verdade. lá. Né? As ruas morreram ali, não tem movimento mais. E tá todo mundo dentro do busca-busca. E ali dentro o cara vende, sei lá, o cara vende uma parada que é produzida na indústria do Brasil. Ele tá concorrendo com a nossa indústria aqui. Né? Você vende uma torneira. Uma torneira que os caras têm uma fundição ali, fabrica, vende uma panela e vende muito mais barato que os caras, acaba com o comércio e todo mundo levando essa grana pra fora, Sabe o que né? é complicado também? Que é a ideia da polarização interna. Porque, pô, quem que vai reagir a isso? Os industrialistas, né? O pessoal que vai ter alguma consciência de mercado. Só que a China é um país da esquerda, né? Então, não, o Luciano Hang, o velho da van, que ridículo, é só um comerciante, ele só importa e vende aqui dentro. Ele é só um atravessador. Acontece que o capital chinês também tá fazendo isso. A gente tá perdendo até o velho da van. A gente tá destruindo até o nosso mercado, até o setor comercial pra China. Só que aí, nem quem luta por um projeto industrialista tem o culhão de falar, olha, a China é maligna pro Brasil nesse aspecto. Ou a gente senta na mesa e fala grosso com eles, ó, vocês estão aqui mediante a troca de tecnologia. É isso. Mas não, né? A polarização, ou você apoia a China, ou você já tá lá junto com o Eduardo pedindo as taxações contra o Brasil. É isso que eu falo, a galera plantou tanto fantasma aqui, que é assim, você ser inimigo, vamos supor, você é contra os Estados Unidos. Então a China é boazinha. Será? Será que só tem uma cobra que é peçonhenta nesse quintal? Mas um vem e toma e ainda se você não concordar, ele faz a guerra. A guerra acontece de várias formas. Sim. Isso aí evoluiu. É que a galera hoje, pela polarização, e aí eu concordo 100% com você, acha que é assim. Não, a China, tudo que ele vem aqui é bom, porque ela propõe fazer isso. Cara, o jogo dela é o mesmo do outro. E se a Rússia vier aqui, vai ser o mesmo. Enquanto a gente não entender que o que a gente tem que valorizar é a gente mesmo, sabe? A nossa indústria, e ter a nossa usina nuclear, e ter que fazer a nosso rolê aqui, cara, não pensa que vai ter nenhum bonzinho aqui, não. A China, não, mas é muito diferente dos Estados Unidos. Cara, você tá entregando do mesmo jeito. Só que um tá batendo na canela, o outro tá batendo na cara. Só isso. E aí que o pessoal fica meio... Mas o morre de raiva xadrez quando eu falo isso também, é o Megazord ideológico. Porque assim, eu olho pro passado e vejo quem tentou fazer um negócio de direito, independente do regime. Por exemplo, lá no Império, a gente teve o Visconde de Itaboraí. Teve a tarifa Alves Branco, possibilitou que o Mauá tivesse competitividade para produzir aqui as peças para embarcações navais. Mauá nasce por causa dessas tarifas, esse protecionismo. Perfeito. Elite Saquarema. Leva até o nome. A gente pega na Era Vargas, ele teve esse estadismo de pensar não só numa política de substituição de importações, como ao mesmo tempo também planejar como aumentar a complexidade da indústria brasileira, visando o longo prazo. Assim, a gente vai ter o regime militar, que vai ser um golpe patrocinado pelos Estados Unidos. Sim. Isso é cabal. Se a gente pega Castelo Branco, os dois primeiros governos militares são totalmente alinhados com os Estados Unidos e a gente perde completamente a nossa ambição. Eles aceitam, por exemplo, na questão, a gente estava negociando transferência tecnológica com os alemães para a gente desenvolver usinas nucleares. Os Estados Unidos meteu o bedelho e falou, não. Eu cedo a centrífuga, mas você não pesquisa. Usa a minha. Aceitou. Em diversos outros setores da indústria, os Estados Unidos vinham e falavam, não pesquisa. Eu cedo a minha para um projeto de cooperação, mas você não vai ter a tecnologia. E o JK fez isso com a indústria automobilística, por exemplo. São governos que aceitam isso. Mas não tem como você criticar, nesse aspecto, Médici e Geisel. Os caras falam assim, o Médici, por exemplo, endureceu o regime. Mas ele começou a investir na indústria nacional de computadores, no projeto nuclear paralelo. Aí, dane-se os órgãos internacionais. Não pode pesquisar, não sei o quê. Irmão, não vai ter nem fiscalização. Você não vai nem saber que eu tenho projeto nuclear. Que se dane. Foi lá e fez a ultracentrífuga. Não sei se vocês conhecem a história o Amarantes. Pode contar aí. Não sei não. Eu sei que o Brasil já teve entre os 5 mais avançados na tecnologia de enriquecimento, né? Então, Da usina nuclear, no caso. Finalzinho da década de 70, a gente tinha o coronel Albano do Amarantes. Ele...
tenho quase certeza que esse era o nome do sujeito mesmo. Ele trabalhava lá no CTA. E ele estava desenvolvendo tecnologia de enriquecimento de urânio com lasers. Estava fazendo vários experimentos com isso. E aí ele importava urânio enriquecido dos países árabes através da Avibras. Sim. E Israel pegou que estava rolando esse negócio. Porque ele falava que era materiais bélicos, era coisa da empresa. E a Avibras era uma empresa privada, né? Sim. Então não tem nada a ver com o Estado brasileiro. Mas aí vinha o urânio enriquecido pra cá pra gente fazer os testes. Moleque. Deu misteriosamente. Esse tenente-coronel apareceu morto, com disenteria, com sinais de intoxicação. As más línguas apontam que o agente Gesten Zeng, um agente da Mossad, o cara? havia se infiltrado no hotel em que ele estava hospedado. Coincidentemente, tinha um cara da Mossad no hotel onde o cara que flageou estava no dia. Aí a gente tem o nosso herói nacional, e esse herói, estranhamente perseguido pela Lava Jato, que é o Almirante Otton. Ele assume o projeto e ele desenvolve as ultracentrífugas brasileiras, e Angra 1 e Angra 2 operam com tecnologia 100% nacional. Isso aí só foi possível como? Programa paralelo. Não tem que ficar falando, dando satisfação pro mundo sobre o que a gente faz ou deixa de fazer aqui dentro. Foi quando a gente parou de querer negociar com os Estados Unidos, de buscar cooperação tecnológica. A gente só sentou e falou, ó, vai lá no ITA, vai lá no CTA, se enfurna lá, esconde isso a 5 portas e dá-lhe tecnologia. A gente alcançou soberania nesses pontos, cara. A gente melhorou nossas tecnologias de comunicação, tudo isso nacionalmente, graças ao Médici e o Geisel. E aí, vai lá, a galerinha de esquerda, na década de 80, vai fazer o quê? Não, é um atentado contra a população ficar enriquecendo urânio, quer fazer bomba atômica, agência internacional, fiscaliza isso aqui, dá sanção no Brasil, tira... Cara, isso aí é sabotar a pátria, cara. É o que eu falei, eu não consigo levar a esquerda a sério, porque no passado mete agente estrangeiro aqui dentro pra dar golpe de Estado contra a vontade popular, que vem aqui e quando é cômodo, se junta com elites estrangeiras pra sabotar programas internos só porque não são eles sentados na cadeira. Cara... Você já ouviu falar que o Lula foi cooptado pela CIA? Não é necessariamente pela CIA, mas tem dedo. Que é o Golbery do Couto e Silva. Esse cara era o mago do regime militar. Ele era da ala de Sorbonne. A ala de Sorbonne era uma ala golpista em 64, mas que eles tinham a ideia de uma intervenção saneadora. Qual que foi o projeto que os Estados Unidos apoiou ali na derrubada do Goulart? Eles financiaram uma série de complexos que iam angariar jornalistas, pensadores, economistas, ia financiar esses caras para ficar descendo um porrete no governo trabalhista do João Goulart, que era só um governo nacionalista, até cair a pecha sobre ele que ele era comunista. Aquilo que o Vargas temia, que ia ter uma polarização, que isso ia acabar em uma interferência estrangeira, estranhamente aconteceu em 64. Entre os militares, tinha a ala de Sorbonne e a linha dura. Os Sorbonne acreditavam nessa intervenção saneadora. A gente tira os comunistas, que eram os trabalhistas, o objetivo era acabar com o PTB. O trabalhismo tinha que sumir, qualquer vertente nacionalista some. Eles iam fazer essa limpeza e passar o poder para um civil bem nos moldes de JK, que é o nacionalismo dependentista. Eu vou criar indústria, eu vou não sei o que, mas com multinacionais. Esse aí era o temperinho que eles queriam, porque é um cara que ainda ia ter essas feições nacionalistas que tava na memória do brasileiro, mas nos detalhes é que o diabo mora, né? E aí ia ser uma industrialização sem desenvolvimento tecnológico pleno, sem indústria nacional, a economia continuaria sendo governada externamente. Mas ela vinha com brilho de vir mais facilitada, ela vinha com mais rápido, trabalho, né? 50 anos em 5. Isso, é isso. Mas aí, o Golbery do Couto e Silva, ele era um general da Escola Superior do Exército. E lá eles se preocuparam em desenvolver diversas teorias geopolíticas de como o Brasil deveria se posicionar na Guerra Fria. Então, a visão do Golbery é que o Brasil deveria se alinhar aos Estados Unidos para combater o comunismo ateu.
Então ele já tem essa visão judaico-cristã da coisa assim, de que os Estados Unidos seriam a representação do Ocidente. E aí o Brasil teria um papel extremamente estratégico para os Estados Unidos, que deveria o tratar como um parceiro especial, nos moldes que os europeus receberam na época, porque o Brasil poderia criar a segurança marítima do Atlântico Sul. A gente poderia, numa possível guerra com a União Soviética, resguardar o Atlântico entre a costa angolana e brasileira. A gente teria uma marinha muito capacitada para fazer esse trabalho e os Estados Unidos não precisavam fazer. A gente seria tipo o capataz dele. Assim. Frente ali. Então era uma ideia extremamente dependentista, mas que queria colocar o Brasil com algum peso estratégico para cumprir essa função. O que aconteceu? O Golbery, ele pertencia a essa ala de Sorbonne que queria devolver o poder aos civis, mas acontece o golpe dentro do golpe. A linhadura do exército não aceita devolver o poder e dá foco nas guerrilhas. Enquanto as guerrilhas não cessarem, a gente não sai do poder. E aí entra a teoria de segurança nacional, que na Guerra Fria, a guerra não era mais só com armas. Então, qualquer um pode ser um terrorista. Qualquer elemento que teve um livrinho do Che Guevara pode ser um possível guerrilheiro. Então, a gente tem que pensar como desarmar esses opositores internos, esses terroristas internos, para que então a gente possa fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Aí vem a teoria da panela de pressão, que é aí que o Lula entra na história. Porque o Golbery falava, a gente precisa combater a guerrilha sim, perigoso ter um elemento externo aqui dentro, mas a gente tem que dar alguma forma da esquerda se verbalizar, se vocalizar, para que ela não veja no campo de batalha a sua forma de expressão. Então libera as universidades, libera o jornalismo, deixa os caras falar aí, porque quando eles falarem que a gente é uma ditadura, a gente fala, não, vai pra faculdade, você pode falar lá de marxismo, você não precisa pegar em armas. Então, eles vão comendo pelas beiradas. O Lula, ele é um sindicalista bem picareta já, né? Tipo assim, quem mora no interior, ali no ABC, já sabe as histórias de concordatas a portas fechadas, né? Nem sempre o interesse do trabalhador era a prioridade. Então, ele era um cara que tinha esse trânsito porque o Golbery, tem relatos de que ele apresentou o Lula aos principais capitães de indústria de São Paulo, os principais industriais do Brasil, os empreiteiros. O Lula foi tendo contato a partir do Golbery do Couto e Silva. Qual que era a ideia? O regime militar foi posto lá para derrotar quem? Para tirar quem do poder? Na verdade, era para não entrar os comunistas, não. Não. Era para barrar o comunismo, não. O comunismo não era uma ameaça. Quem que era comunista no Brasil na década de 60? Ninguém. Não tinha. O trabalhismo era a ameaça. O desenvolvimento soberano e independente era a verdadeira Revolução Brasileira. Eram os caras que tinham capilaridade, tinham um partido nacional, conseguia conclamar os trabalhadores para vir para as ruas. Isso é a Revolução Brasileira verdadeira. Os comunistas estavam lá brincando de ser rebelde. Então, assim, o Golbery, ele tinha como foco não deixar num processo de abertura o trabalhismo voltar à vida pública. Brizola foi exilado, o João Goulart morreu em condições extremamente suspeitas. Dizem que ele era espionado pela CIA e dizem que ele foi envenenado, né? Então, assim, o grande objetivo era não deixar que uma força trabalhista retornasse e se restabelecesse. Qual que é a melhor forma de você fazer isso? O Partido dos Trabalhadores. Você pega uma figura popular, coloca ele ali com a classe patronal para eles não se assustarem, não confundirem. Vai que eles acham que é realmente um novo Getúlio. Não, cara. Tá entre irmãos aqui, ó. Empreiteiras. Fica tranquilo. As empreiteiras foram quem mais sorriu depois, né? Então, assim, foi um cara que foi plantado para acabar com o Brizola, para impedir a volta do trabalhismo e criar uma oposição controlada. Uma oposição que não vai brigar com capital estrangeiro, que não vai brigar com banco, que não vai brigar com empreiteiro, que não vai incendiar a classe trabalhadora para reivindicar manobras políticas e seus interesses de fato. Cara, é muito difícil não crer. Cara, e realmente ele conseguiu minar o Brizola, né, cara? Sim. Acabou com todas as tentativas do Brizola depois que ele aparece. Ele passa a ser o nome mais forte, né, no cenário. Ele vai tendo um fogo amigo, né? Eles vão falar assim, que a gente é a esquerda pura. O Estado Novo, por exemplo, foi corrupto, né? Eles começam a criar a carteirinha de esquerdista.
Ó, só pode ser esquerda quem eu licenciei a carteirinha, hein? Esses caras aí... Tanto é que nos últimos anos do Brizola, ele tinha lá a série no jornal lá, era Tijoladas, alguma coisa assim, que era ele descendo porrete no Lula, que é o que toda a esquerda minimamente sã hoje desce o remo no Lula. É o Brizola real, lá né? no... A esquerda real, né? É, o Brizola já tava falando tudo isso.